Olá, meus queridos do Estudando.com, tudo bem com vocês? Agora a gente começa nossa molécula mais importante de todas para a prova do Enem, cara. Ó, a gente já falou de proteína, a gente já falou de carboidrato, a gente já falou de lipídio, falamos até de vitamina, mas nenhuma delas caiu tanto no novo Enem como ácidos nucleicos. Galera, você pode nunca ter ouvido esse nome, mas você com certeza já ouviu DNA e RNA. E nossa função agora é aprender o que essa galera significa para você. Tudo bem? O negócio é o seguinte, ó. Por que DNA e RNA caem tanto, cara? Porque elas são o tema principal dentro da habilidade 13, galera, que é a seguinte, ó. É aquela de transmissão de vida. E por que DNA e RNA são tão importantes para esse assunto de transmissão de características e etc? Porque é através do DNA que a gente tem a definição de nossas características, tudo bem, o RNA também está envolvido nisso e a gente vai ver como nas próximas aulas. E além disso, cara, é o DNA que serve como a partícula de hereditariedade, ou seja, é a partícula que a gente vai passar para os filhos por meio dos gametas e é assim que a gente define a característica das próximas gerações. Dá para entender por que esse assunto é tão importante? Então, entra comigo aqui, ó, para a gente entender um pouco sobre o que o ácido nucleico é. Galera, presta atenção. Se a gente está falando de uma molécula orgânica, ela tem que ter um monômero. Lembra lá? Ó, primeira aula sobre composição química dos seres vivos, a gente comentou que toda molécula orgânica era um polímero, cara. Ela era, na verdade, uma união entre partes menores. E essa parte menor do ácido nucleico é o que a gente chama de nucleotídeos. Velhão, você já pode ter ouvido esse nome e é muito importante que você tenha ele em mente, tá? Só que, além de ter nucleotídeo em mente, eu quero que você saiba como que o nucleotídeo é. Porque isso vai te ajudar a entender bastante coisa sobre como que o DNA e o RNA atuam dentro de você, cara. Presta atenção, a gente sempre tem três partes num nucleotídeo. Um fosfato, uma pentose, que é um açúcar. Tudo bem? Essa parte em roxinho aqui, ó, para você. Em laranja a gente tem a base nitrogenada. Acompanha comigo aqui, ó. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Sempre tem os três componentes no que a gente chama de nucleotídeo. O negócio é o seguinte, fosfato é sempre a mesma coisa, cara. A pentose pode variar entre ribose, que é a pentose do RNA, ou desoxirribose, que é a pentose do DNA. A gente vai ver melhor a diferença entre essas duas moléculas. E a base nitrogenada, a gente tem 5 variantes que são muito importantes para vocês. Eu coloquei a letrinha aqui, ó, mas os nomes são adenina, que a gente vai passar a chamar de A, guanina, que a gente vai começar a chamar de G, tudo bem? Citosina, que a gente vai começar a chamar de C, timina, que a gente vai chamar de T, e uracila, olha que nome estranho, hein? Uracila, que a gente vai chamar de U. Galera, presta bem atenção como que a gente organiza a molécula do nucleotídeo. Se liga, cara, essa molécula do meio, o açúcar, a pentose é o mais importante para você. Porque para você entender a dinâmica dessa molécula, você tem que entender esse nome, ó. Pêntano vem de 5. Pois é, a pentose é um açúcar de 5 carbonos. Acompanhe a contagem comigo. Carbono número 1, número 2, número 3, número 4 e esse aquizinho, ó, número 5. Deu para entender? Vou apontar para você. Número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 5. Percebe bem, ó, a base nitrogenada sempre está ligada no carbono número 1. Tudo bem para isso? O fosfato sempre está ligado no carbono número 5, cara. E a gente vai, quando fizer a polimerização do DNA e do RNA, ligar o próximo nucleotídeo sempre pelo carbono 3. Por que isso é importante para você, cara? Porque imagina que você vai ligar esse carbono 3 no fosfato do próximo nucleotídeo, que está ligado no carbono 5. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Carbono 3 ligado no carbono 5, que está ligado no carbono 3, carbono 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. No final, quem que você vai ter sobrando aqui em cima? Você vai ter o carbono 5', tudo bem? Lá embaixo, cara, quem que vai estar disponível para ligação? No final da molécula de DNA, quem vai estar disponível para ligação é o carbono 3'. Então já caiu questão de vestibular, galera, perguntando qual o sentido da vida.
Rapaz, não é o DNA que define suas características? Então, o sentido do DNA é esse aqui, ó, 5 linhas para 3 linhas. Tudo bem? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas e agora eu quero que você preste atenção numa outra molécula, que é a base nitrogenada. Tá vendo que a base nitrogenada, ela pode variar entre purina e pirimidina? Pois é, galera, são os dois tipos de base nitrogenada que a gente tem. E eles têm uma diferença estrutural, cara. É mais ou menos assim, ó. A purina, ela tem 2 anéis aromáticos na estrutura. E elas são adenina e a guanina. Tudo bem, é só você gravar assim, ó. A água, Ag, é pura. Certo para isso? As pirimidinas, elas só têm 1 anel na estrutura química. Tudo bem? E elas são basicamente a citosina, a timina e a uracila. Cara, o que a gente chama de código genético, meninos? O que a gente chama de código genético é o seguinte, ó. Imagina que esse nucleotídeo é um nucleotídeo de adenina, que se liga a um nucleotídeo de timina, que se liga depois a uma citosina, que se liga depois a um outro nucleotídeo de citosina, e a gente acabou de formar um código mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu lembro a ordem que eu falei. A, T, C, C. Só que imagina que você tem trilhões, cara, de bases nitrogenadas, uma ligada na outra. Então você forma um código, que é um código meio de doido, assim, ó. A, T, C, G, 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 C, A, T, A, T, A, T, C, G, G. Pois é, isso é o seu código genético. E é exatamente nessas letrinhas aqui que estão as suas características, cara. Imagina que isso aqui é um livro, meninos, e esse livro informa sobre todas as características corporais. E você vai acompanhar nos próximos vídeos mais ou menos como é que funciona essa transmissão de informação. Tudo bem? Então não esquece, ó, DNA e RNA são importantes porque eles são informações. Tudo bem? Vamos lá, galera, a gente continua estudando juntos e até o nosso próximo vídeo.